tema que nós temos para esta noite é um tema que deixa especialmente os profissionais da advocacia um pouco angustiados. Justamente nós não sabermos o que vai acontecer no dia de amanhã. Eu imagino também que para os estudantes de direito seja uma situação pior ainda, porque aqueles que já são profissionais temem todas essas inovações. O que dizer daqueles que vão ainda firmar-se na sua profissão e, quiçá, escolher uma área, né, que possam, na verdade, desenvolver as suas habilidades. Nós sabemos que o direito é um leque de muitas matérias e todas essas podem, na verdade, apresentar uma especialidade incrível, né, que acaba, na verdade, fazendo com que a gente siga um determinado aspecto da profissão. Mas também é verdade que nós estamos vivendo uma revolução, né? Uma revolução que, se nós olharmos nos livros, se nós olharmos no próprio dicionário, nós vamos encontrar sinônimos de mudança brusca e violenta na estrutura econômica, social, política de um Estado. Uma modificação em qualquer ramo do pensamento humano, ou apenas uma reforma, transformação, uma mudança completa. Parece que revolução é a palavra da ordem do século XXI, do constante unir de uma quantidade massiva de informações. Revolução é o que se urge, se defende, se teme e se espera. As conferências dos diversos segmentos do mercado efervescem com as novidades e impressionam. Com o seu uso, oferecem quase shows interativos, mediáticos, divertidos, no lugar das clássicas palestras de PowerPoint que nós assistíamos. Deslumbram com a apresentação das oportunidades criadas a partir do avanço tecnológico. São muitas as possibilidades de internet das coisas, inteligência artificial e integração digital que permitem resultados incríveis, todos eles real-time. Não obstante esses fenômenos, todos nós sabemos que eles não ocorrem de forma orquestrada e ninguém ousa especular o momento da sua consolidação. Eu dizia hoje de manhã, nós estamos no meio do furacão. Portanto, autorizam, na verdade, a fazer com que nós tenhamos que estar abertos a novos modelos de negócios, a novas atitudes, a novas concepções de negócios. Nós estamos vendo, por exemplo, o crescimento rápido que nós temos das startups, mas, ao mesmo tempo, a morte rápida de uma série de iniciativas que às vezes parecem perfeitas, mas que o mercado, na verdade, ele não consegue assimilar. Criações disruptivas que aniquilaram modelos de negócios e destruíram empresas rentáveis por anos, de plataformas digitais que tornam o consumidor agente produtivo, o chamado prosumer, dentro da sociedade, assim tornando dispensável posições que até então geravam empregos. Em suma, o profissional de hoje se sente constantemente convocado a se retirar da zona de conforto e a se reinventar, se transformar, se revolucionar para manter sua posição dentro do mercado. Com a advocacia, a situação não é diferente. As tendências da sociedade sempre foram facilmente apreendidas no cotidiano. E, tendo em vista que o direito se volta para a sociedade, referidas tendências acabam repercutindo na própria dimensão do direito, com a velocidade maior do que a esperada e resultados nem sempre previsíveis. Trazem alterações no perfil dos protagonistas da comunidade jurídica. Não são baixos os cochichos apocalípticos sobre o futuro dos advogados após o lançamento do Watson, plataforma de serviços cognitivos da IBM, que funciona através
da aquisição de conhecimento a partir de informações recebidas, sendo alegadamente capaz, inclusive, de redigir peças jurídicas e, portanto, de substituir o trabalho do jurista. Será? Nesse sentido, a coluna de opinião do jornal inglês Financial Times abordava o tema de como as Big Law Firms precisavam de rápida adequação para manter a sua posição dentro do mercado advocatício. Disse fazer-se necessário, portanto, que o operador ou aplicador do direito mude, revitalize, digitalize, revolucione, para não perder sua relevância dentro da sociedade, para continuar indispensável para as relações nelas celebradas e, assim, manter a sua carteira de clientes. Os trabalhos dessa conferência não se encaixam em um discurso dramático. Antes, propõe que a nossa reflexão enxergue as inovações tecnológicas a partir de uma perspectiva mais otimista. Em essa conferência, as reflexões que teremos nessa noite visa demonstrar que a profissão já presenciou revoluções, mas deve persistir em sua essência. Com uma atuação eficiente, criativa, permeável, à inclusão das demais disciplinas do saber e a conhecimentos mercadológicos, o advogado deve trabalhar ao encontro dos interesses de seus clientes, sem deixar de honrar os valores de ética e justiça, classicamente trabalhados nesta faculdade de Direito. O futuro da integração digital, de uso de dados e da inteligência artificial apenas pede o que sempre se pediu na advocacia: adequações no perfil do advogado a partir da economia, da norma e da criatividade, sem negligenciar o justo. Senhoras e senhores, nós vimos tantos negócios, tantas instituições estarem sendo derrubadas. E talvez daqui a algum tempo, se nós não tivermos essa consciência, nós vamos ver também, talvez, deixar de existir a obrigatoriedade de fazer o pagamento das anuidades da ordem. Talvez nós vejamos algumas instituições deixarem de existir, inclusive. O que vai nos caracterizar daqui para frente? Vai ser justamente a nossa essência, a nossa alma. A nossa alma é uma alma de coragem. A nossa alma é uma alma de luta. A nossa alma é uma alma que vai sempre tentar buscar a justiça. Nós temos que nos adequar, mas nós não podemos perder essa alma. E assim, nós iniciamos os trabalhos dessa noite. Eu passo a palavra agora para a doutora Ângela Glombi, idealizadora deste evento, foi uma das protagonistas, ao lado da doutora Isabela Ricker-Cury, e que nos deram, então, a possibilidade de recebê-los nesta noite. Doutora Ângela, com a palavra. Obrigada. Boa noite a todos. Nós agradecemos a presença de todos no evento. Eu agradeço também ao Dr. Tarcísio, Dr. Eduardo e doutora Isabela pela parceria na organização do evento. Agora, no primeiro painel, a gente tem dois palestrantes, o Dr. Rafael Pontes de Miranda Alves, que é advogado, professor universitário, diretor de Inovação e Tecnologia da Escola Superior da Advocacia Nacional, e vai falar sobre inteligência artificial e responsabilidade civil. Também o Dr. André Zipperer, que ele é doutor em Direito aqui pela PUC, mestre em Direito pela Curitiba, advogado, sócio de Zipperer e Minard de Advogados Associados, e ele é convidado em diversos cursos de pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e membro de diversas comissões da OAB. Ele vai falar sobre plataformas digitais e o futuro do trabalho. São dois temas bem interessantes que eu acho que a gente tem muito ainda a aprender. Então, eu já vou passar a palavra para o doutor Rafael, que já vai começar a sua palestra. Boa noite, pessoal. Queria começar agradecendo o convite, em nome do doutor Eduardo, decano aqui da Faculdade de Direito, a doutora Ângela e ao doutor Tarcísio, do IAP,
E cumprimentar a plateia em nome do meu querido professor Vamber, que eu vim entrando por aqui, mas já se escondeu. Estava por aqui, o professor entrou e saiu, acho. Primeiro eu preciso me apresentar para legitimar uma visão não tão utópica do que eu tenho visto nos eventos que falam em inteligência artificial. Veja, eu sou um entusiasta da tecnologia por formação, porque além da formação em Direito, eu sou engenheiro eletrônico e por muito tempo trabalhei com desenvolvimento de software. Hoje, no meu escritório, eu tenho um software desenvolvido para a minha atuação na advocacia. Então, entusiasta da tecnologia, eu sou. Mas a gente precisa, principalmente na questão da inteligência artificial, a gente precisa evoluir no debate e a gente precisa superar aquela problemática do atropelamento, né? Não sei se vocês já escutaram em outros eventos, sempre se traz a questão ética do carro. É uma pegadinha, é um case pegadinha, porque colocam o seguinte, a gente precisa, debate ético, o carro autônomo que tem duas opções de atropelar uma velhinha atravessando a rua ou crianças de um lado atravessando a rua, como se o carro autônomo tivesse alguma ética na escolha se ele atropela a velhinha ou as crianças. Em primeiro lugar, eu preciso dizer sobre inteligência artificial que inteligência artificial não se confunde com automação. A Garmin publicou há uma semana atrás, anunciou um sistema para avião. Já tem 2 aeronaves de pequeno porte no Brasil com experimentação desse sistema. Não é algo ficção, é algo concreto, em que é um sistema que o avião pousa, chega no chão, apertando um único botão. Qual é a finalidade disso? Para atender uma demanda da aviação para que aviões tenham apenas um piloto, não tenham 2, porque o piloto pode passar mal e por isso existe o copiloto. E se o avião tiver um piloto só, como é avião de pequeno porte, e ele passar mal, o que é que acontece? Reza, né? Reza porque um dia ele, quem sabe, pousa. E a Garmin desenvolveu um botão. Você aperta no botão, o avião muda as telas, porque se você apertou esse botão é porque você não é piloto. Então, ele passa a lhe dar informação de forma mais simples, mais lúdica. E ele passa a verificar o aeroporto mais próximo que tem, desvia de chuvas e nuvens, pousa, liga o freio, lhe ensina por voz a se comunicar no microfone com a central, com a torre de comando, pousa o avião, desliga o avião, basicamente faz tudo apertando o botão. Nesse avião não tem um pingo de inteligência artificial. Isso é automação. Qual é a grande diferença da automação pura e simples para a inteligência artificial? É que na automação o cara precisa descrever no algoritmo praticamente todas as reações daquela máquina. A inteligência artificial ela tem reações inesperadas. Por quê? Porque o caminho, o dê um passo para frente, dê 2 para a direita, dê 5 para frente, não está escrito assim. Ela tem um algoritmo também nela, mas é um algoritmo que, a partir do input de dados, passa a concluir ações. E essas ações podem variar com o tempo a depender do input de dados. E aí eu venho para um conceito muito relevante da inteligência artificial que a gente precisa entender. Rede neural é o algoritmo que identifica a inteligência artificial, que eu tenho dito por aí que não é um bom nome, porque não sei se é inteligente. Eu acho que o melhor nome é aprendizado de máquina, porque é uma máquina que aprende comportamentos. Mas não sei se ela é inteligente hoje, do jeito que se espera. E aí, o resultado prático disso é a soma de uma rede neural desenvolvida por alguém e uma série de inputs de dados que pode ser feita por alguém ou alguém implementar esse input de dados de forma automática, como, por exemplo, um algoritmo que fique puxando dados das redes sociais. Alguém está implementando esse dado. Então, o resultado da inteligência artificial é uma rede neural desenvolvida por alguém, mais o input de dados. Essa soma, ela revela concretamente a aplicação da inteligência artificial, que não é uma coisa abstrata. Ela é uma aplicação concreta. Você tem que colocar no servidor, você tem que treinar aquela inteligência artificial. Não é da noite para o dia que a gente vai encontrar robôs andando
entre a gente sem dono, sem qualquer referência, alguém está mantendo aquilo. Eu digo isso porque o debate, quando ele fica muito futurista, ele fica muito fora da realidade. É impossível hoje você encontrar uma inteligência artificial que não seja mantida por alguém, alimentada por alguém, treinada por alguém e a alguém pertence. Aquela aplicação concreta, que é a soma de alguém ter desenvolvido uma rede neural e alguém ter alimentado ela. E aí, por que eu tenho uma visão e tenho participado dos eventos com essa moderação? Porque a inteligência artificial é algo recente, nasceu em 1940, e já é a terceira vez que o mundo passa por uma euforia em relação à inteligência artificial, e nas duas primeiras vezes teve uma frustração, porque descobriram que não era aquilo que se esperava. E aí o que é que acontece? Há um desinvestimento no desenvolvimento de inteligência artificial, porque se prometeu muita coisa e em curto espaço de tempo se percebeu que não era aquilo que estava se vendendo a ideia. Então não é a primeira vez que o mundo começa a questionar a inteligência artificial como uma singularidade, como uma máquina que se assemelha ao homem. Klaus Schwab escreveu um livro, ele era o CEO do World Economic Forum, dizendo que essa quarta revolução industrial acaba mais ou menos em 2025. Eu te digo, até 2025, nós não teremos a singularidade, nós não teremos nenhuma máquina com a capacidade cognitiva humana, certo? E aí, dito isso, por que esse futurismo? Porque começou a se falar por aí, se você for ver artigo e tal, inclusive tem uma resolução do Parlamento Europeu mencionando personalidade jurídica para a inteligência artificial. Na verdade, querem dar personalidade jurídica à aplicação concreta de inteligência artificial. E aí, eu acho que isso é particularmente um exagero à parte. Eu digo isso porque é o seguinte, por que querem dar personalidade jurídica à inteligência artificial? Porque disseram o seguinte, essa inteligência artificial concretamente aplicada, que começa a absorver informação do mundo e passa a tomar decisões sozinhas, essas decisões elas são autônomas, desvinculadas do proprietário da inteligência artificial. Ora, isso não é uma novidade no mundo. Eu tenho um cachorro. Meu cachorro toma decisões independentes de mim. E o Código Civil já resolveu essa responsabilidade objetiva, 932. Diz que se o meu cachorro fizer besteira, eu sou o responsável pelo meu cachorro, ainda que ele tenha vontade própria. E meu cachorro é mais inteligente do que a inteligência artificial por aí. Ele pode ter uma outra forma de expressar ela, mas ele é mais inteligente. Nós temos seres vivos muito mais inteligentes do que inteligências artificiais postas na prática. Se existe voz querendo criar personalidade jurídica para animais, existe. Ela é reconhecida hoje no ordenamento jurídico? Não. Então, essa automação em relação à inteligência artificial, ela não é uma novidade. E essa questão da personalidade jurídica como aquele objeto sendo uma pessoa e essa vontade desvinculada do proprietário, ela tem uma repercussão seríssima, que é onde eu quero chegar, na inquietação que eu vou deixar no negócio jurídico. Mas antes eu preciso passar exatamente pela responsabilidade civil da inteligência artificial. O primeiro ponto é o seguinte, nós vivemos num sistema protetivo, nós vivemos num sistema social, um ordenamento jurídico posto pela nossa própria sociedade. São seres humanos quem editam normas e essas normas são positivadas em atos normativos. O maior risco da inteligência artificial não está na inteligência artificial tendo essa autonomia. Ela está na nossa interpretação do fenômeno jurídico e na positivação que nós queremos dar, por exemplo, na personalidade jurídica à máquina. Isso significa que fenômeno nós daremos aos direitos de uma máquina porque ela tem automação na decisão. Esse é o maior risco.
Isaac Asimov escreveu lá atrás, dizendo que uma inteligência artificial, quando fosse desenvolvida, ela teria que ter 3 coisas. Não atacar o homem, sempre obedecer o homem, e que a atividade reprodutiva dela não ataque a humanidade. Isso foi espelhado no filme Eu Sou Robô, com aquele Will Smith e tal. É exatamente as ideias de Isaac Asimov. Veja que isso é uma questão protetiva da máquina para a máquina, não do direito para a máquina. São 2 problemas absolutamente distintos. E aí a pergunta é, faz sentido uma regulamentação no desenvolvimento da inteligência artificial para que ela, por exemplo, toda ela desenvolvida, tenha esses 3 critérios? Me parece que não. Me parece que é insuperável a liberdade do desenvolvimento tecnológico. Senão, a gente não tinha vírus de computador hoje, por exemplo. O que é o vírus de computador? É um software que, maliciosamente, usa da própria base tecnológica para sobreviver. E como é que a gente combate ele? Com a própria tecnologia. Me parece que é um exagero a gente falar em personalidade jurídica doente. E aí eu vou explicar por quê. No critério de responsabilidade civil, e aí a partir de agora eu quero enfrentar uma máquina com inteligência artificial e qual é a responsabilidade civil em relação a ela. Esse fenômeno máquina ele pode aparecer de 3 hipóteses. Essa máquina como ferramenta minha, então tudo que essa máquina fizer, ela é a extensão da minha vontade, ela sou eu praticando algum ato por ela. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Seja inteligência artificial ou não. Por exemplo, quando eu, na minha empresa de informática, eu coloco lá um formulário para que o cara faça um contrato de adesão e o cara preenche o formulário, assina e passa a ser cliente da minha empresa e passa a pagar por mês uma certa mensalidade, eu estou... Aquele software que está firmando aquele termo de adesão e é um contrato, ele é a longa-manos da minha vontade. Se eu entender que aquele software não é extensão minha, aí é onde eu quero entrar no tema da validade desse negócio jurídico. Mas, para passar por lá, eu volto a dizer, eu tenho a responsabilidade civil, a primeira delas como aquela máquina extensão minha, e aí não é responsabilidade por sucessão, é minha própria responsabilidade. Eu desenvolvi uma inteligência artificial e essa inteligência artificial cometeu um ato lesivo. Esse ato, a mim, deve ser atribuído. Tão simples quanto isso. Eu não preciso sequer editar o 932 do Código Civil para dizer, o proprietário responde objetivamente pelo ato da máquina. Não, porque essa máquina é a própria extensão da vontade. E aí, fazendo um paralelo com onde eu quero chegar do negócio jurídico, da validade do negócio jurídico, digamos a expressão da inteligência artificial num chat de empresa. Hoje é muito comum você realizar uma negociação com a empresa no chat, num bate-papo no site da empresa. E por muitas vezes você está sendo atendido não por um ser humano, por um robô. Digamos que eu, como usuário, entre no site daquela empresa, dialogue com o robô e contrate a empresa, feche um negócio jurídico. Se eu entender que aquele robô não é extensão da minha vontade, eu preciso questionar esse negócio jurídico à luz da teoria pontiana. E aí eu preciso fazer um parênteses. Semana passada, em Recife, um cara chamado Graciliano Ramos pulou no rio para salvar um cachorro. Por mais que possa parecer, aquele cachorro não é a baleia. Então, há uma identidade de nome e o objeto cachorro. Eu falando da teoria de Ponte de Miranda, é o Graciliano do rio pulando para salvar o cachorro. Pode ser que a minha interpretação seja equivocada em relação ao fenômeno pontiano. Mas eu preciso, por exemplo, questionar... O pessoal não ri mesmo não, André. Você estava certo. Tentei umas 3 piadas assim, mas não... Isso é, quando o Ponte de Miranda falou da apresentação da pessoa jurídica, essa é a apresentação na essência. É o robô apresentando a pessoa jurídica, negociando com você. Aí eu pergunto, respostas de inteligência artificial podem não estar dentro da caixa.
E digamos que eu tenha entrado com a empresa de telefonia, negociando com o robô sobre um atraso de uma conta minha, eu consiga fazer com que esse robô, por exemplo, venda parte da empresa para mim. Esse negócio jurídico é válido. Primeiro, ele existe. Se você disser, Rafael, esse negócio é extensão da vontade da empresa, ou extensão da vontade do administrador da empresa, ou extensão da vontade de algum funcionário da empresa. Aí eu digo, o agente existe. Ele só está negociando por mim a partir de uma ferramenta tecnológica. Se você disser, não, essa inteligência artificial é totalmente autônoma, à sua vontade, porque eu quero que a responsabilidade civil recaia sobre ela, porque ela tem uma personalidade jurídica, esse negócio é inexistente, pela teoria pontiana. E aí, superado o plano da existência, esse negócio seria válido, e aí isso é uma inquietação que eu mesmo tenho. Por exemplo, entro para negociar um atraso de uma conta de energia e saio comprando o prédio da empresa de tecnologia pelo chat da empresa. Teria este negócio jurídico, o suporte fático precedente à norma, permitiria que o efeito dela seja a alienação do bem imóvel para mim? É uma questão. Há outro fenômeno que se apresenta e que eu acho que é o que mais se debate em evento e é o mais simples de resolver, é quando a inteligência artificial ela é posta ao mundo como produto. Por exemplo, o famoso carro autônomo do Uber que atropelou alguém lá nos Estados Unidos e todo mundo só passou a debater responsabilidade civil do atropelamento de carro autônomo. Primeiro, eu vim de Recife para cá, 4 horas de voo. Eu te dou certeza, das 4 horas de voo, uns 20 minutos deve ter sido na mão de um ser humano. 3 horas e 40 minutos também foi autônomo. O avião voou sozinho. Isso não é um problema tão novo assim. Nós já temos autonomia em transporte. E a pergunta é, e a responsabilidade é do Uber? É do dono do carro? É da inteligência artificial? Meu amigo, isso pode ser um problema no mundo afora. Os Estados Unidos está com a teoria do Deep Pocket, né? Que é similar ao nosso artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A cadeia inteira é responsável. Porque eu sou, pelo parágrafo único do artigo 2º, salvo engano, e consumidor por extensão. Eu estou na rua sendo atropelado por alguém que assumiu a teoria do risco. Essa é a parte mais simples de resolver a responsabilidade civil da inteligência artificial. Não é dessa que eu estou preocupado. Eu estou muito mais preocupado como é que a gente vai interpretar o fenômeno para que o direito, na sua esfera de pensamento, que é onde a incidência da norma ocorre, e ela é fruto dessa construção mesmo, para que, ao interpretar a responsabilidade civil, eu dê validade a negócio jurídico. Porque eu estou muito mais testemunhando a inteligência artificial dialogando como consumidor para fechar negócio, do que um robô que vem aqui se multiplicar e dominar a humanidade. Eu quero saber de hoje qual é a incidência, qual é a interpretação daquele negócio jurídico firmado na internet com um chat, um robô chat. E aí seria, então, talvez, o que Ponte de Miranda quis dizer, professor, como o famoso negócio jurídico unilateral, a distinguir do ato jurídico estrito sensu. Seria esse, então, finalmente, o negócio jurídico unilateral que Ponte teria dito, porque a doutrina que passou a interpretar Ponte é completamente divergente no que é o ato jurídico, o negócio jurídico unilateral, aquele negócio jurídico firmado por uma parte só. Porque se você me disser que a ferramenta não é extensão da vontade de alguém da empresa, eu estou firmando um negócio jurídico unilateralmente. E para a teoria de Pontiano ele é válido perfeitamente, desde que essa esfera jurídica seja em benefício daquele que não está representado no negócio jurídico. Bem, eu estou com tempo ainda aí. Por fim, e para não deixar vocês ainda mais angustiados, digamos assim, com a falta de resposta, porque eu não tenho todas,
terceira preocupação em relação à inteligência artificial, e aí, em relação a efeitos da inteligência artificial, é porque ela, hoje, ela é essencialmente usada para classificação e decisões em relação a você. Por exemplo, a gente tem uma instituição de pagamento que se apresenta como banco, não é um problema, mas o Nubank, todo mundo conhece. E quando você vai fazer o cadastro no Nubank, por exemplo, ele, em tempo imediato, te dá uma resposta se você foi aprovado ou não. Essa aprovação, ela se dá por critérios da máquina. E aí, eu estou trazendo um caso concreto para dizer, essa decisão da inteligência artificial, se for inteligência artificial, que eu não sei se o Nubank usa, ela preocupa em relação à transparência dessa decisão. Mas aí, a Lei Geral de Proteção de Dados, que talvez seja prorrogada agora para 2022, ela traz uma proteção em relação a essa decisão. Ela diz que você, como ser humano, tem direito a saber quais foram os critérios e como essa decisão autônoma aconteceu. Então, veja que hoje, a inteligência artificial servindo para dialogar com negociações jurídicas, digamos assim, a inteligência artificial usada para classificar ou definir sua vida, aprovo você, não aprovo, você está classificado assim ou você está classificado atrás. Esses dois fenômenos, eles são os fenômenos que se apresentam efetivamente. Até hoje eu não saí de casa e não encontrei um robô atravessando a rua. Não encontrei. E eu acho que é esse o debate de agora. De agora. Por quê? Se você me perguntar se um dia essa cadeira vai ser mais inteligente do que eu digo, vai e não falta muito. Vai e não falta muito. Mas esse não é um problema de agora. Esse não é um problema de agora. Eu vou terminar com uma piada e não é possível que nessa eles não vão rir. Para explicar isso que eu estou querendo dizer. Existia um reino em que o rei era muito bravo, muito... E aí um cara chegou para o rei e disse, Majestade, eu queria lhe apresentar, um plebeu, queria lhe apresentar esse elefante que ele toca piano. E aí o rei, no meio, na frente de todo mundo, muito bravo, disse, pois não, bota esse elefante aí para tocar piano. O sotaque é pernambucano mesmo. E aí o cara disse, não é assim, Vossa Majestade, não é assim, Vossa Majestade. Esse elefante é de uma espécie rara, ele só toca piano uma única vez na vida. E aí, Vossa Majestade vai ter que dar abrigo a mim, ao elefante e ao meu amigo aqui do lado, até que um dia esse elefante vai poder tocar piano e Vossa Majestade vai se deleitar com o fenômeno. Aí o rei disse, eu vou fazer um acordo com vocês. Vocês vão passar 10 anos aqui no castelo, você, seu amigo e o elefante, do bem e do bom. Se em 10 anos esse elefante não tocar o piano, eu mato você, seu amigo e o elefante. Aí o cara disse, Majestade, tá aceito. Aí o amigo, você tá doido? Você sabe que é mentira da gente, que esse elefante nunca vai tocar nenhum piano? Ele falou, meu amigo, é 10 anos do bem e do bom. Daqui a 10 anos morreu eu, morreu o rei, morreu tu, morreu o elefante. Então hoje o debate jurídico ele tem que ser... Pô, não ri mesmo não, André. O debate jurídico ele tem que ser com os fenômenos que se apresentam. No dia que a inteligência artificial alcançar a singularidade, aí a gente debate a singularidade. Até lá, morreu eu, morreu tu, morreu o elefante, morreu todo mundo. Obrigado. Obrigada, doutor Rafael, pela excelente palestra. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar as perguntas para o final. Já chegaram algumas perguntas aqui no WhatsApp. O telefone está ali, para quem tiver mais alguma dúvida. E vou passar a palavra para o doutor André. Bom, meu nome é André Zipper, eu sou advogado, sou doutor em Direito pela Casa. E eu queria agradecer a instituição, a PUC. PUC é minha segunda casa. Eu fiquei aqui de 1995 a 2018. Não porque eu sou burro e reprovei um monte de vezes, mas eu fiz um monte de curso. Terminei meu doutorado no ano passado. O meu doutorado ele deu origem a esse livro, Intermediação de Plataformas Digitais, repensando o direito do trabalho a partir de novas realidades do século XXI. Foi orientado pelo professor Marco Antônio Villatori,
E tenho toda vez que eu falo aqui na PUC, eu tenho um prazer imenso de falar, porque, enfim, foram 23 anos aqui dentro e é um lugar que eu realmente considero a minha segunda casa. Queria agradecer o IAP, a pessoa do Tarcísio Kretz, também do ESA. Queria agradecer as organizadoras, a Ângela Glombi, a Isabela, obrigado. Então, eu vou falar para vocês hoje das plataformas digitais. Vejam, gente, esse livro foi lançado agora em 2018, é o primeiro livro sobre o tema, especificamente sobre o tema que foi lançado no Brasil. Para vocês terem uma ideia de como isso é incrivelmente novo, quando comecei meu doutorado aqui, em 2014, não existiam plataformas digitais. Não existiam plataformas digitais. Você vê como a tecnologia hoje ela é imensamente rápida. Né? Ou seja, eu pesquisei durante 3 anos dos meus 4 anos algo que eu joguei no lixo, que eu não usei absolutamente nada. E acabei terminando o meu doutorado com esse tema. Toda vez que a gente for falar de plataformas digitais, e eu falo plataformas digitais, intermediação de serviços, tá? Sempre se faz uma pergunta normal: o que vai ser o futuro do trabalho? Como é que a gente vai ser o futuro do trabalho? E a partir de uma concepção nova de futuro do trabalho, a gente pesquisa, enfim, como é que vai ser a legislação. No entanto, o que a gente vê? Esses dias teve uma palestra lá no Tribunal do Trabalho e me perguntaram, a entrevistadora, o que o senhor acha que vai ser o futuro do trabalho? Eu falei, tem uma resposta bastante objetiva que foi estudada durante 4 anos, que é não sei. Tá? Eu não faço a menor ideia do que vai ser o futuro do trabalho. Porque toda vez que alguém se arrisca a dizer o que vai ser o futuro do trabalho, dá nisso. Tá? Ou seja, bom, e aí a gente tem que mudar de plateia para plateia. Porque eu vou citar os Jetsons agora. Né? E vocês têm todos menos de 20 anos, eu não sei exatamente como é que eu vou olhar para essa turma de cá. Ó. Vocês lembram dos Jetsons, né? Do desenho dos Jetsons, né? Vocês já viram no Boomerang o desenho dos Jetsons? Aqui eu entendo da antigo, da época dos pais de vocês. Lembram dos Jetsons, né? Vocês do lado de cá, tá? Então, o que acontece? Veja, toda vez que alguém vai falar do futuro do trabalho, o que acaba acontecendo? A mesma coisa dos Jetsons. O que eram os Jetsons? Era a forma como o desenhista dos anos 60, imaginava que ia ser o futuro. O que aconteceu? Um futuro Art Deco. Parece que a gente está passando em Miami lá, né? Ou seja, é um futuro Art Deco. A pessoa imagina o futuro com as cores de hoje. O futuro do trabalho é a mesma coisa. Por quê? Porque as pessoas não entendem nem o presente do trabalho, quanto mais o futuro do trabalho. Então, toda vez que alguém se arrisca a falar sobre o futuro do trabalho, acaba acontecendo igual ao dos Jetsons. Ó. Aliás, o Jetsons já previa aqui, ó, ligação por WhatsApp, né? Telemedicina. O que acontece? É a mesma coisa que acontecia na época no Jetson, ou seja, a pessoa prevê o futuro, vê o futuro com as cores, com o layout do que tem hoje. Né? Em 1998, esse cidadão de bigode aqui atrás de mim, chamado Jeremy Rifkin, ele lançou um livro. O nome do livro é The End of Work. Ele foi pessimamente traduzido para o português como O Fim dos Empregos. A gente sabe que o conceito de emprego e de trabalho é diferente. Né? Mas, como eles normalmente fazem com os filmes, eles traduziram esse livro também de forma bastante ruim. O que ele quis dizer é o seguinte: já em 1998, olha, é um cenário cataclísmico, né? Muito dos trabalhos, das atividades que existem hoje vão desaparecer porque vai vir a automação e a automação vai roubar esses postos de trabalho. Basicamente era isso. A partir de 2016, muitos pesquisadores passaram a tentar transformar em números o que o Jeremy Rifkin já falava lá em 1998. 99% das pesquisas que vocês forem fazer, ou que vocês forem ler em jornal, ou citar em qualquer tipo de reportagem, vão citar essa pesquisa aqui do Frey e Osborne. Frey e Osborne são 2 pesquisadores da Universidade de Oxford, na Inglaterra. E eles falaram o seguinte: normalmente a informação é divulgada assim: olha, metade das atividades que existem hoje vão ser substituídas por tecnologia. Não é verdade. É 47% do percentual da força de trabalho, ou 47% da força de trabalho está em setores altamente expostos ao desemprego. Né?
Tiveram outras tantas também pesquisas do Shang Fu, do Instituto McKinsey, né? 60% das atividades com pelo menos 30% de automação. E o próprio Fórum Econômico Mundial, lá de Davos, também falou, olha, de 2015 a 2020, vão desaparecer 7,1 milhões de empregos em razão da automação e vão ser criados 2,1 também. No Brasil, a UNB, através do seu laboratório de aprendizado de máquina, ela, utilizando a mesma metodologia do Freire Osborne, mas quase o triplo de ocupações, chegou mais ou menos à mesma conclusão, 54%, né, do total de atividades estão alocadas em funções com probabilidade alta ou muito alta de automação. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é esse número aqui, ó. Segundo o Fórum Econômico Mundial, veja que impressionante, 65% das crianças em atividade escolar, filho da doutora Ângela Glomb lá, vão trabalhar em atividades que ainda não existem. Ou seja, como é que a gente vai educar o filho se 65% das atividades ainda nem foram inventadas? Ou seja, o que quer dizer isso? Daqui a 20 anos, todas as atividades que existirem para a gente trabalhar, elas nem foram inventadas ainda, a gente nem sabe o que vai acontecer. E a gente está fazendo faculdade, pós-graduação, numa coisa que a gente nem sabe se vai ter utilidade daqui a pouco. Tá? E pior, agora eu vou olhar para essa turma daqui. Veja, 65% das crianças vão trabalhar em atividades que não existem. Ou seja, daqui a 20 anos, 65% das atividades vão ser completamente diferentes de hoje. Ou seja, isso vai sobrar para a gente também. Eles ainda têm cabeça melhor, ainda eles vão aprender. Agora, para nós, as atividades que vai sobrar para a gente também são 65% ainda não existe. Ou vocês acham que vão se aposentar? Eu conto ou você conta? Né? Bom, aí, curiosamente, até fui visitar uma escola para o meu filho hoje e se falava hoje. Hoje não se fala mais, quando se matricula o filho numa escola, a escola não é mais aquela que ensinava matemática, português, tem que decorar, fazer prova. Né? O que se fala hoje são soft skills, ou seja, inteligência emocional. Você tem que lidar, a criança tem que estar com habilidade suficiente para estar sempre mudando, sempre modificando, e lifelong learning, ou seja, o aprendizado constante. Você está sempre tendo que ter aprendizado constante. Antigamente, na nossa época, a época da turma daqui, o que acontecia? Você fazia uma pós-graduação, né? Fazia uma pós-graduação, aprendia, o professor ensinava você, e você ficava 30 anos advogando ou fazendo a pós-graduação com aquele mesmo conhecimento que você decorou. Né? Ou seja, hoje a pós-graduação, no dia seguinte que você sai da pós-graduação, você já tem que fazer outro curso, olhar na internet, porque as coisas já mudaram. As coisas já mudaram. Né? Veja, aqui, né, esse item aqui mostra o número de robôs instalados por cada 10 mil empregados da indústria. Né? O que acontece? Esse é o índice de robotização e de automação dos países. Quais os países que têm maior índice de automação? República da Coreia, Singapura, Alemanha, Japão, Suécia, Dinamarca e Estados Unidos. Bom, se os robôs vão substituir o ser humano, qual que seria a conclusão óbvia? Quais os países que deviam ter o maior índice de desemprego? Coreia, Singapura, Alemanha, Japão, Suécia, Dinamarca e Estados Unidos. Sabe, tudo que eu falei agora, até escreveram um livro. Eu fui olhar o índice de desemprego desses países. Veja lá, 4, 2, 3, 2. A Suécia um pouquinho maior, 6, mas... Ou seja, não existe uma relação óbvia entre o índice de automação, o índice de empregos, de robôs na indústria e o desemprego. Por quê? Porque as pessoas que estão alocadas nesses países aqui, os profissionais têm a capacidade para estarem prontos para assumir as novas atividades que vão sendo criadas a partir da tecnologia. Eu, olhando esses números aqui, eu fui olhar os países de menor desemprego do mundo também. Tirando o Catar aqui, por causa da Olimpíada, enfim. Mas vamos lá. Camboja, Bielorrússia, Níger e Laos. Em 3 desses 4 eu já estive. Tá? Camboja, Bielorrússia e Laos. Assim, posso garantir para vocês que a qualidade do emprego lá é péssima.
E o Níger é o país mais pobre do mundo. Ou seja, por que nesses países que são paupérrimos, né, com índices de qualidade de vida baixíssimos, nós temos também desemprego baixíssimo? Porque a qualidade do emprego que é produzida nesses países não gera riqueza. Não gera riqueza. Esses países aqui não vão ter problemas com automação. Não vou ter, porque o robô não chega lá. Não tem profissional qualificado para operar. O robô não chega lá. Pois bem, se esses países aqui de cima não vão ter problemas com automação e os de baixo também não, tem os outros problemas deles, óbvios, mas com isso eles não vão ter problema tão cedo. Quais que são os países que estão alocados numa faixa que vão ter problema? Ou seja, que vão receber a automação, a robotização, que tem indústria, mas, ao mesmo tempo, os profissionais não estão qualificados o suficiente para serem absorvidos por essa nova tecnologia. Eu coloquei até em amarelo aqui, para vocês imaginarem que país que eu estou falando. Tá? E exatamente aonde vai chegar isso. Bom, eu gosto muito dessa frase: para não ser substituído por um robô, não seja um robô. Eu e a doutora Ângela aqui, já em parceria, os escritórios, a gente foi atrás, doutora Isabela também, a gente foi atrás de programas para tentar instalar no escritório, enfim, para tentar ajudar a gente, né, na nossa advocacia. Eu, particularmente, faço advocacia de massa. Bom, a gente encontrou esses programas. O que esses programas fazem? Sai uma determinada sentença de um determinado processo, o programa captura a sentença, lê a sentença, separa por itens e me dá uma sugestão de recurso. Eu não preciso fazer nada. O que acontece? O profissional do copia e cola, o profissional da atividade repetitiva, ele não vai mais ter utilidade no mercado. Tá? Isso eu falo normalmente enquanto eu estou falando para graduandos, que é o caso de hoje. Né? Esse mesmo programa, o que ele faz? Tem um negócio chamado captura antecipada. A pessoa dá entrada na ação trabalhista de manhã, à tarde ele faz a captura antecipada, lê o processo, faz o cadastro na minha base. Depois que ele faz o cadastro na minha base, ele separa por títulos, separa por pedidos. De acordo com a vara do trabalho que caiu, ele pega as 5 últimas decisões e me dá a probabilidade de ganho e perda, além da defesa. Né? Tem escritórios, inclusive escritórios lá da terra do Dr. Miranda, que em São Paulo tem escritório de 400 que reduziu para 200, números bastante expressivos. Por quê? Porque isso existe. E tem um colega nosso lá da Comissão de Inovação e Gestão lá da OAB que diz o seguinte, ele parafraseou, fala, olha, quando perguntam para a gente, a inteligência artificial vai substituir o advogado? Porra, mas a inteligência vai substituir o advogado. Ele fala, olha, a inteligência artificial vai substituir o advogado artificial. Isso é fato. Tá? Bom, e aí a gente tem efetivamente uma mudança de paradigma. Porque o que os nossos pais falavam quando a gente era... E aí acho que eu chego na geração de vocês também. O que os nossos pais falavam quando a gente era menor, criança, adolescente? Não fale com estranhos. Não entre no carro de estranhos. Não, essa é eu tenho que estar na frente aqui, para fazer um... E não entre na casa de estranhos. Ou seja, não fale com estranhos, não entre no carro de estranhos e não entre na casa de estranhos. Imagine que há 10 anos atrás alguém ia chegar para a gente e falar assim, olha, daqui a 10 anos vai vir um cara que você nunca viu na vida com o carro dele. Você nunca viu o cara. Você vai entrar no carro do cara. Aqui em Curitiba a gente não conversa, então pelo menos isso já não... mas assim, você vai entrar no carro do cara. Como nós estamos em Curitiba, a gente não precisa dar oi, né? Isso já é uma grande vantagem. Mas você vai entrar no carro do teu desconhecido, ele vai te levar até a tua casa e você vai sair de lá e acabou. Não, espera aí. Não pode, né? Não, pior. Quando você tirar férias, você vai chegar lá em Recife, vai chegar na casa do desconhecido que você nunca viu a pessoa na vida. Ele vai te dar a chave, você vai entrar no apartamento dele, vai dormir na cama do desgraçado, 5 dias. No final você entrega
a chave para ele e vai embora. Mas, espera aí, eu nunca vi essa pessoa na vida? Não, nunca viu. Tá? Então, veja, como não existe mudança de paradigma. E, lógico, Tom Goodwin, em 2016, ele falava: o Uber, a maior empresa de táxis do mundo, não possui sequer um veículo. O Facebook, o proprietário de mídia mais popular do mundo, não cria nenhum conteúdo. E o Alibaba, o varejista mais valioso, não possui nenhum estoque. Já o Airbnb, que eu estava falando agora para vocês, maior provedor de hospedagem do mundo, não tem nenhum imóvel. Veja, o Airbnb tem valor de mercado 3 vezes maior que o Hilton, que é a maior empresa de hotelaria do mundo. E ele não tem nada, a não ser um próprio site. Tá? Bom, eu vou pular aqui para chegar no tema. O Klaus Schwab, o Dr. Miranda falou, ele lançou esse livro chamado Quarta Revolução Industrial, foi ele que cunhou o tema, né? E ele falava, olha, a Quarta Revolução Industrial, a gente já não está mais vivendo a terceira revolução, está vivendo a quarta, por causa das novidades. O que caracteriza essa quarta revolução? Inteligência artificial, robótica, internet das coisas, veículos autônomos, impressão 3D, biotecnologia, nanotecnologia, computação de energia e computação quântica. Aliás, semana passada, um computador quântico matou o blockchain. Vocês sabiam disso? Isso é uma novidade, novidadíssima, assim, entendeu? E um dos drivers, ou seja, um dos impulsionadores dessa quarta revolução industrial, foi justamente o que eles chamam de economia gig, ou economia baseada em trabalhos precários, economia baseada em trabalho em bico. Né? São aquele ambiente que compreende tanto trabalhadores temporários, sem vínculo, quanto as empresas que contratam para realizar tarefas pontuais. Faz parte dessa economia gig, o que eles chamam de economia de compartilhamento. Veja só, a Rachel Bostman ela falava, quais os 4 princípios da economia de compartilhamento? Massa crítica, lembra do apartamento que eu falei para vocês lá? Massa crítica, capacidade ociosa, crença nos bens comuns e confiança em estranhos. Esses são os 4 princípios da economia do compartilhamento. Cada item dele se dá uma palestra. Um dos impulsionadores da chamada economia do compartilhamento, aliás, esse nome compartilhamento ele é bastante criticado, é justamente o crowdsourcing, e aí a gente chega no tema. Crowdsourcing o que é? Economia de compartilhamento de bens e serviços online via plataforma digital. A língua inglesa ela é fantástica. A pessoa fala uma coisinha pequenininha assim, quer dizer um monte de coisa. Né? Platform Economy, ou seja, economia baseada no compartilhamento de bens e serviços online via plataforma digital. É disso que a gente está falando. O que nos interessa, e o que eu estou falando naquele livro ali, é sobre economia e compartilhamento de serviços, que é chamada... que é o chamado crowdsourcing. Eu dou a colaboração, humilde colaboração no livro, que eu traduzo o crowdsourcing para o português como multiterceirização. O Jeff Howe, esse tema vem lá de um artigo que foi publicado numa revista em 2006, quando ele falava de um site de fotos. Ele pegou a palavra outsourcing, quer dizer terceirizar, colocou o crowd, que é multidão, né, no lugar do out, e criou a palavra crowdsourcing, ou seja, você terceirizar para a multidão produtora. Né? Terceirizar. Vejam se vocês lembram, não sei se isso ring your bell, né, que eles falam os americanos. Veja se isso te lembra alguma coisa. Terceirizar um trabalho tradicionalmente realizado por um empregado para um grupo de pessoas indefinido, geralmente grande, sob a forma de chamada aberta. O que lembra isso para vocês? Né? Estrutura tripartite, a gente já reconhece aqui, ó, veja, o requerente, cliente da plataforma e o trabalhador da multidão produtora. Gente, a gente está falando de muita gente. É muita gente que trabalha com isso hoje. Aqui está 4 milhões de trabalhadores, mas a última contagem já chega em 5,5 milhões de trabalhadores. Tá? Isso reunido numa mesma folha de pagamento, se fosse reunido numa mesma folha de pagamento, daria mais de 40 vezes o tamanho do maior empregador do Brasil, que é o Correios. Né? 17% de autônomos, e ali eu coloco autônomos entre aspas, porque eu já adianto a minha conclusão, eu entendo que não é autônomo, mas também não é empregado, que é uma terceira forma, uma terceira figura, que eu chamo de trabalho coordenado, né? Trabalho coordenado digital. Vejam, gente, 10% de toda a população do Brasil, em 2018, utilizou da plataforma como meio de obtenção de renda. Pode ser a plataforma de compartilhamento de serviços, compartilhamento de bens, né? Pode ser a plataforma de venda do Mercado Livre, mas, no ano de 2018, vejam
10% da população brasileira. Veja como isso representa uma possibilidade de ganho de mercado para o advogado, para o novo advogado do século XXI. Extraordinária. Extraordinária. Tá? Bom, esse aqui é o meio ambiente, né, das plataformas. Aqui, eu gostaria de trazer para vocês os dois tipos de multiterceirização, online e offline. O problema não é o Uber ou o entregador da bicicletinha. Esse não é o problema. Né? Existem dois tipos, que é o offline, que é esse que existe contato pessoal entre o requerente e o trabalhador, e existe o online. Qual que é a característica disso? Praticada sem encontro físico entre o trabalhador e o requerente, completamente no cyberespaço, às vezes é anônima. O trabalhador assume todos os riscos, remove custos de deslocamento e barreiras geográficas. Essa funcionária aqui da Microsoft, ela escreveu um livro chamado Ghost Work, ou seja, o trabalho fantasma. E eu já vou explicar por quê. Esse aqui é o aplicativo, ou a plataforma, no caso, mais conhecido de multiterceirização online. Como é que ele funciona? Para eu explicar para vocês, é melhor a gente dar uma olhada. É o Amazon Mechanical Turk. Hoje, uma boa parte do faturamento da Amazon vem dele, olha. Eu tenho um texto em Farsi, a língua falada do Irã, e quero que alguém me traduza para Bengali, que é a língua falada em Bangladesh. O que eu faço? Ou eu saio na rua perguntando se tem alguém que fala Farsi e Bengali, ou eu vou no Amazon Turk, eu faço um perfil, tá? Eu faço o upload do serviço, eu digo aqui quanto tem que custar, eu mesmo digo quanto tem que custar, e digo, olha, quero que traduza, pegue esse texto em Farsi e traduza para Bengali. Pois bem, se eu colocar um valor muito baixo aqui, o que vai acontecer? Não vai aparecer um desgraçado que fale, ou no máximo vai usar o Google Tradutor. Tá? Ou seja, os trabalhos vão ficar muito ruins. Então o mercado ele vai se equilibrar. Né? Aí se eu botar um valor bem alto, ou melhor, eu quero que apareça só iranianos com doutorado em língua bengali. Muito bem, eu vou pagar um valor maior lá para o Amazon Mechanical Turk para ele fazer essa seleção para mim. Aí eu coloco assim um valor maior, $15 e tal. Um monte de gente vem, faz o serviço, escolhe um. Gostei, esse aqui ficou bom, eu libero o dinheiro para ele. Tá? Veja como isso é revolucionário. Veja como isso é revolucionário. As pessoas que estudam isso têm vários exemplos de lugares onde não existe trabalho, hoje o trabalho chega. Campos de refugiados, pessoas que ficam cuidando dos seus parentes em casa, doentes, pessoas que acabaram de ter filho, têm que cuidar do neném. Bangladesh, que não tem trabalho hoje, por exemplo, 40% do Amazon Mechanical Turk é trabalhador na Índia. E os trabalhos são compartilhados do mundo inteiro, e essas pessoas têm uma capacidade de adquirir renda. Aí eu pergunto para vocês, será que o direito do trabalho não mudou? Gente, o requerente está nos Estados Unidos, o trabalhador está em Bangladesh, e a plataforma de multiterceirização online está sediada em Singapura. Que lei que aplica? Entra lá com a ação trabalhista lá. Nossa. Entra lá, pega lá, hora extra. Olha lá. É esse o direito que a gente aprende aí? É completamente diferente. A gente está vivendo uma época completamente disruptiva. Né? Esses são alguns. Esse dia eu estava dando uma palestra na Associação Brasil-Alemanha, e aí a menina veio, olha, eu acho que meu pai trabalha com isso aí. Eu falo que não, meu pai trabalha, ele já é aposentado, ele fica em casa, ele acessa um site chamado Liongate, e esse site do Liongate, o que ele faz? O Google utiliza esse site e pega lá as pesquisas de imagens, por exemplo, que foram feitas no último minuto. Fala, cadeira branca. Aí falou, olha, o resultado que a gente deu foi esse. Esses são sites de treinamento de inteligência artificial, treinamento de machine learning. Tá? Ou seja, as respostas que a gente deu foi essa. Daí tinha 10 respostas de cadeira branca e uma resposta de tartaruga azul. Você tem que falar, isso aqui é uma tartaruga azul. Ou seja, você está ensinando a máquina a pensar. Você está treinando o algoritmo para eles. Falar, beleza, 18 centavos para você aqui. E é isso que o pai da menina fazia. Isso é o crowdsourcing online. Né?
Esses aqui são os tipos mais comuns: coleta de dados, validação, transcrição. E daí tem a multiterceirização offline, que é essa que vocês conhecem, né? Transporte. Tem aqui, professor particulares, quando qualquer atividade pode ser feita por isso. Agora, imagine isso na advocacia. Tem uma sentença, tem 10 itens. Eu separo cada um dos itens, coloco no Amazon Mechanical Turk e falo, recorre para mim, tem 3 dias. Aí eu escolho o que ficou melhor, faço o recurso, pago lá um valor pequeno. Vejam como isso pode ser disruptivo para a gente. Tá? Aliás, a própria palavra disruptivo virou chavão hoje. E não há outra palavra que melhor demonstre o que a gente está passando. Tá? Bom, o grande problema dos estudos que envolvem o trabalho na multidão produtora, quais que são? Vocês já ouviram falar da palavra uberização? Já ouviu? Não usem mais essa palavra, por favor. O brasileiro tem a péssima pecha de pegar algo para tentar representar um fenômeno complexo. A partir do momento que você fala uberização, você está direcionando o teu estudo ou para salvar uma empresa ou para acabar com ela. No entanto, existem mais de 100 tipos de plataforma com 100 tipos de modelo de negócios diferentes. 100 tipos de negócios diferentes. E aí, praticamente 99% do estudo que é feito no Brasil é em cima do transporte de passageiros, tornando sempre o estudo incompleto ou direcionado. Eu estudei tais tantos números de plataforma e montei um conceito de trabalhador para poder trabalhar em cima dele, baseado em 4 pressupostos. Na verdade, aqui eu dei um migué. É um monte de pressuposto, mas eu botei tudo junto ali para dizer que é 4. Vejam. Uma relação triangular virtual entre a empresa plataforma, o trabalhador e clientes, que são clientes da plataforma. Conexão direta entre o requerente e o trabalhador, via plataforma, somente como sistema de conexão. Mas peraí, você está defendendo aqui que o Uber... Não, eu falei, veja ali o item 2, ele se enquadra ali? Então, é isso, é como se fosse reescrever o artigo 3º da CLT, né? Para o trabalhador da multidão produtora. A prestação ela tem que ser humana e individual, ou seja, tem muita gente, lá no próprio Amazon Mechanical Turk, tem gente que monta aí programinhas, algoritmos, que busca esses trabalhos de baixa complexidade e consegue fazer os trabalhos. E descontinuidade das relações promovidas pela plataforma. A relação entre o requerente e o trabalhador é curta e limitada ao período da atividade contratada. Cada item desse aqui está explicado... item a item, a gente tivesse mais tempo, falava, mas no livro. Né? O que é o conceito de multiterceirizar? Terceirizar uma atividade a um trabalhador, pessoa física, inserido no grupo de pessoas indefinidas conectadas a uma mesma plataforma virtual. Eu falo da relação triangular, contato direto e pode ser realizada pessoal e de forma virtual. Aqui está um comparativo do trabalho como a gente conheceu antigamente, o trabalho industrial, né? O trabalho da primeira revolução industrial até da segunda. Aliás, é curioso a gente falar, porque a gente sempre, toda vez que for falar de tecnologia, a gente tem que falar numa perspectiva nossa, sul-sul, que chama. Né? Por quê? O próprio Klaus Schwab, no livro dele, ele fala para 17% da população mundial, nem a segunda revolução industrial chegou ainda, que é a população que não tem acesso à eletricidade. Então, toda vez que a gente for fazer um estudo, também a gente tem que trazer para o nosso... quando a gente vai falar isso em congressos fora do Brasil, eu tenho ido em vários, eles têm dificuldade de entender. Olha, veja, para nós, a plataforma é diferente para vocês. Nós temos 13 milhões de desempregados. Né? E aí, o que acontece? A minha conclusão é o seguinte, eu trago uma crítica feroz o binômio, né, entre autonomia e subordinação. Nós temos um problema grave no Brasil, mesmo na França e de outros países, que aqui há uma necessidade de releitura da dicotomia codicista, ou seja, o trabalhador subordinado leva tudo e todo o resto dos trabalhadores não leva nada. Sabe quantos % da população economicamente ativa hoje está sobre o guarda-chuva do direito de trabalho? 40% só. 60% das pessoas não estão sob o guarda-chuva do direito de trabalho. Cliente da Justiça do Trabalho, 40% da turma só.
Ou seja, o nosso direito do trabalho é tão ruim, ele é tão antiquado, e o ensino do direito do trabalho, aí vai a minha crítica, tá? Ele parece que tem medo de dar um passo para frente nesse sentido. Por quê? 40%. Só 40%. Tá? O que acontece? E não sou eu que falo, a própria OIT. Tem esse relatório que foi divulgado hoje no começo, esse ano, no começo do ano, né, que foi feito pela Comissão Mundial sobre o Futuro do Trabalho. Ele já falava. Um relatório muito importante que guiou as comemorações de centenário da OIT. Ele falava lá, veja, ações inovadoras para enfrentar a crescente diversidade de situações que o trabalho é realizado. Em particular, o fenômeno emergente do trabalho digitalmente no contexto das plataformas. Não sou eu que estou falando. O OIT já se apercebeu disso. Veja, a própria recomendação 204 da OIT, ela também falava que a lei deve ser aplicável a todos os arranjos legais e contratuais. Tá? A questão das plataformas, ou seja, dessa zona cinzenta, no qual a subordinação não é facilmente vista, ela não é uma novidade. Já existe. Né? É o que se chama aí de zona fronteiriça do direito do trabalho. A gente já tem isso no sistema direto de vendas. Quem aqui conhece uma vendedora de Avon, Mary Kay, que ganhou aquele carro rosa horroroso? Né? Entendeu? Representante comercial. O representante comercial não pode mudar o preço do seu produto desde 1965. E aí vem com esse argumento velho, antigo. Né? A parceria rural, os cooperados, os próprios trabalhadores avulsos. O que não é o OGMO, o órgão gestor de mão de obra dos portos, se não uma plataforma, um serviço de plataforma? Exatamente a mesma coisa. O próprio Amaury Mascaro Nascimento, ele falava... Eu defendo que, portanto, que é uma figura intermediária, que eu chamo de coordenação. Ela se baseia no trabalhador coordenado que está previsto no Código Civil da Itália. Né? Muita gente lá eles chamaram essa figura como trabalhador para-subordinado. Só que o Código Civil da Itália ele não fala em nenhum momento um trabalhador para-subordinado. Ele fala em trabalho coordenado. E o Amaury Mascaro Nascimento, muito antes de morrer, já fantástico, para mim, o maior trabalhista do Brasil, todos os tempos, falava, coordenação é ordenar junto, e subordinação, ordenar unilateralmente. Né? São condições pré-contratuais que limitam o poder de direção. Você estabelece as condições que o cara tem que trabalhar, e o trabalhador trabalha em cima dessas condições com o poder de direção limitado. Ou seja, de acordo com o Alain Supiot, o maior laboralista do mundo, esteve aqui em Curitiba, faz acho que umas 3 semanas, lá no tribunal. Ou seja, existe uma antinomia entre o nexo de subordinação e a força obrigatória do contrato. Né? Segundo Homero Batista, quando ele comenta aquelas zonas cinzentas, uma relação de simbiose, submeter-se a uma série de exigências, desfrutando de independência. Né? Aqui eu falo da questão do preço, tá? E eu quero chamar a atenção de vocês 2 coisas aqui para encerrar. Os motivos: inadequação regulatória e impossibilidade de atividade econômica, artigo 170. Esse aqui é o modelo do Uber. Ó. Eu não gosto de ficar falando muito de Uber, mas olha, esse aqui é o modelo do Uber. E é o modelo geral de plataforma. Ele pega 20%, vamos supor que custou 100. Ele pega 20, tira para ele, e 80 ele repassa para o trabalhador. Tá? Pois bem, aí vem o juiz e dá o vínculo. Não, é vínculo porque é subordinação algorítmica e tal... tem que ampliar o conceito de subordinação, deu vínculo. Muito bem. Qual que é o primeiro efeito? Bom, você tem que recolher. Fundo de garantia, multa rescisória, rato, salário de educação, 13º salário, férias... Né? Sendo bastante econômico, isso dá 62% do salário. 62% de 80% dá 50,20%. Se eu, desses 100, dou 20 para o trabalhador, só que eu gasto 50... não existe atividade econômica. A empresa não tem lucro. Não existe atividade econômica. Ou seja, o artigo 170 da OAB, olha, o artigo 170 da Constituição Federal, né, que privilegia a atividade econômica, o princípio, ele é afrontado nesse caso. Ah, mas espera aí, você está inventando isso, o que importa é o artigo 3º lá, aqueles requisitos de subordinação, pessoalidade. Vamos lá. TST 2015.
O ganho de comissões do percentual de 60% dos serviços prestados revela-se incompatível com a relação empregatícia, ao passo que inviabiliza o lucro pela atividade que seria supostamente empregadora. Só que estou falando do TST. Já falou, caso igual, pacificado. Né? A lei do salão parceiro, primeiro exemplo de multiterceirização do Brasil. Veja que legal isso. A quantidade de direitos novos que surgiram decorrentes disso. A própria resolução do Parlamento Europeu, da Agenda da Economia Colaborativa, ele fala... Lembra quando você contrata um serviço de um trabalhador disso? Você tem que avaliar esse trabalhador no final. Né? Você tem que dar lá 1 a 5 estrelas. Isso acaba criando um novo direito de personalidade. Né? Que eu chamo de direito reputacional digital. Isso já na Europa já é discutido há bastante tempo. E a resolução do Parlamento Europeu diz, além da consideração do direito reputacional digital, que sejam beneficiados com portabilidade, ou seja, você tem absoluto direito de pegar a tua reputação digital e ir para uma outra plataforma e usar a mesma reputação digital. Tá? A própria LGPD já prevê isso. Tem direito a obter do controlador os dados por eles tratados. A qualquer momento, portabilidade de outro fornecedor e serviço. Até hoje eu fiz a pesquisa, não chegou um caso na Justiça do Trabalho. Nenhum, zero, no Brasil inteiro. Tá? Mas está lá. Né? E outra coisa, inadequação legislativa. Para a gente encerrar aqui, já passou meu tempo. Veja, 80% da CLT não se aplica a esse pessoal. 80%. Vou citar um exemplo, jornada de trabalho. A pessoa pode estar registrada ou não registrada, online, offline, on work, off work. O que eu considero para considerar a jornada de trabalho efetiva? É o tempo que o cara está dentro do carro, ou que ele está em cima da bicicleta, ou que ele está parado na Onjo, ali no Cabral, ouvindo música para esperar um chamado, né? Falta justificada as férias, direito de greve. Espera aí, eu estou offline, eu preciso avisar que eu estou de greve? Como é que ele vai saber? E se eu não estou fazendo outra coisa? Meu direito de protesto, como é que eu faço isso? CIPA, gente, o PCD, vocês sabem que a partir de um determinado número de empregados, você tem que ter lá 5% ou um determinado percentuais de contratados, de pessoas que sejam portadores de necessidades especiais, ou, por exemplo, da CIPA. Né? Você vai considerar esse percentual de quem? De quem se cadastrou? E se eu quero ferrar o meu concorrente, eu contrato 200 pessoas lá para ir se cadastrar na plataforma dele. Aumento o número de gente que ele tem no PCD e depois faço uma denúncia anônima no Ministério Público do Trabalho. Veja, onde que a gente está chegando. Tá? Tudo isso está no livro lá, depois está ali à venda, tá? Só com o Jurandir ali atrás, quem tiver mais interesse. Outra coisa, estratégia de representação coletiva. O sindicato vai ficar absolutamente inútil na forma como ele é hoje. Né? Ou seja, tem que rever estratégias. Porque como é que as pessoas se organizam hoje? Através de ferramentas suaves de organização, que eles chamam de soft tools of organization. Ninguém mais precisa de sindicato. Veja aqui, Rádio Peão. Me mandaram no WhatsApp esses dias. Fique por dentro de tudo que está rolando no chão de fábrica. Pô, as pessoas vão lá, né, se cadastram e se comunicam por aqui. Aconteceu esses dias aí também. O pessoal de entregadora de moto, eles falaram pelo WhatsApp, foram lá protestar. Sindicato? Que sindicato? Que sindicato? O cara gordo que cheira whisky lá, não vou lá falar com os caras, eu vou falar aqui através da Rádio Peão. Como é que não mudou o direito do trabalho? Gente, o que é isso aí? Doutor Miranda sabe o que é, então sem spoiler. O que é isso aí? Bom, eu vou dar uma dica para vocês. E isso aí, o que é? Isso aí é a mesma coisa disso, só que em chinês. Vocês lembram? Sabe o que é isso? Gente, isso aí é um algoritmo. É um algoritmo. E vou falar mais. A solução para a questão do vínculo de emprego das plataformas digitais está dentro desse quadrado azul. Boa sorte para vocês na faculdade, hein? Tá? Está dentro do quadrado azul. E como é que o direito do trabalho não mudou? Sabe por que eu trouxe o negócio em chinês? Porque a 99 é chinesa.
Tá? Gente, o que eu quero dizer é o seguinte, para encerrar, de verdade. Veja, acho que o Frederick Taylor que falava, a tecnologia ela cresce de forma exponencial, sendo que a nossa capacidade de compreensão das coisas ela cresce de forma linear. O que significa isso? A gente sempre vai estar correndo atrás daquilo que a gente não conhece, que a gente não sabe. Sempre vai estar correndo atrás. E quando a gente chegar lá e entender, vai acontecer o quê? Já mudou de novo. Tá? Então, o que a gente deve fazer é o seguinte. Enfim, eu costumo ler, mas eu vou ler só um dos parágrafos aqui. Eu adoro ler toda vez que eu encerro as minhas exposições, eu leio esse texto. O direito do trabalho, organizado sobre uma estrutura econômica que desconhecia essa realidade nova, construído sobre o solo do capitalismo liberal, estereotipado nos moldes fundidos lá no século XIX, perde aquele senso realístico que distinguia, envelhece em plena adolescência. A ideia que, no particular, foram concebidas e fecundadas no século XIX não corresponde mais à realidade. Continuam a influir na organização das relações de trabalho condensadas em fórmulas caducas. A despeito de sua inadequação, tais ideias continuam a se projetar sobre a realidade nova, ofuscando-a em vez de clareá-la. Orlando Gomes, 1957. Tá? Veja. E aí eu distribuo isso aí, quem quiser que entenda. Nós somos imigrantes digitais. Tá? Nós somos imigrantes digitais. Ou seja, a gente nasceu na época... Cara, eu sempre esqueço a palavra. Nós nascemos na época analógica e estamos tentando entender o que está acontecendo na época digital. 32 milhões de pessoas no Brasil hoje nasceram depois do ano 2000. Essas pessoas são todas nativas digitais. E são essas pessoas que vão conseguir compreender isso de forma correta. O que eu digo sempre para as pessoas, e normalmente plateia mais velhas que vocês, vamos tentar não estragar. Quando a gente for passar o bastão para a nova geração, que talvez quem acha que realmente vai entender isso, que a gente passe sem ter estragado muito. Tá? Vamos tentar compreender e vamos tentar entregar o bastão sem ter estragado bastante. Meu nome é André Zipra, de novo. Eu sou advogado aqui em Curitiba. Quem quiser falar comigo, me procure nas redes sociais. Aliás, eu fui dar uma palestra em Caruaru esses dias, estava comentando com o doutor. Falei, me procure nas redes sociais, quem quiser conversar, saber mais, né? Discutir, debater. Cheguei ali, tinha 30 convites para o Instagram. Falei, gente... Instagram não, né? Eu não quero ver prato de comida e nem foto de cachorro. Então, assim, é outra rede social que a gente possa, né, discutir, tá? Tá aí, quem quiser, espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Obrigada, doutor André. Foi excelente explicação. Eu acho que a gente tem que evoluir muito e aprender matemática depois que eu vi todas aquelas contas ali.